O que aconteceria se o primeiro amor da sua vida reaparecesse 2 décadas depois? Prepare-se para descobrir que algumas histórias estão destinadas a continuar, mesmo quando pensamos que o último capítulo já foi escrito. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a esse vídeo e faça parte deste momento especial. O cheiro de papel antigo era inconfundível. Eduarda respirou fundo enquanto abria cuidadosamente a caixa que havia acabado de chegar. Como restauradora de livros raros, ela já estava acostumada com aquela fragrância particular que misturava história, conhecimento e um toque de mistério. Mas aquela encomenda específica despertou sua curiosidade de uma forma diferente. Coleção Ribeiro, volume 7, murmurou para si mesma, lendo a etiqueta amarelada. Era um exemplar de poesia portuguesa do século XIX, encadernado em couro, desgastado pelo tempo, com as bordas das páginas douradas, agora opacas pelos anos. Seu pequeno ateliê em Lisboa era seu refúgio. Localizado no último andar de um prédio antigo no Chiado, tinha janelas amplas, que deixavam entrar a luz natural perfeita para seu trabalho meticuloso. As paredes estavam forradas de estantes com livros, ferramentas e materiais de restauração. Era um espaço que refletia sua personalidade, organizado, acolhedor e com um toque de nostalgia. Aos 38 anos, Eduarda havia construído uma reputação sólida como uma das melhores restauradoras do país. Seu caminho até ali não foi linear. Após se formar em História da Arte, trabalhou em museus antes de se especializar na preservação de livros antigos. Era um trabalho solitário, mas que ela amava profundamente. Cada livro tinha sua própria história, não apenas no conteúdo de suas páginas, mas nas marcas do tempo e nas mãos pelas quais havia passado. Com cuidado, ela abriu o livro. A primeira página estava parcialmente solta, e as margens apresentavam sinais de umidade. Nada que não possa ser resolvido, pensou. Foi então que notou algo incomum. Uma dedicatória manuscrita na folha de rosto, com uma caligrafia elegante, embora desbotada pelo tempo. Para Isabel, que me ensinou que a poesia não está apenas nos versos, mas na vida que compartilhamos. Com amor eterno, Antônio. Lisboa, 1923. Eduarda sentiu aquela familiar sensação de intimidade invasiva que às vezes acompanhava seu trabalho, como se estivesse espiando um momento privado entre 2 pessoas que provavelmente já não existiam mais. Virou a página e algo caiu sobre a mesa. Uma pequena fotografia em sépia, mostrando um casal jovem. Virou-a e viu escrito: Antônio e Isabel Sintra, 1924. Algo naquela imagem a fez parar. O jovem na fotografia tinha um sorriso que lhe pareceu estranhamente familiar, um olhar que parecia atravessar o tempo. Eduarda balançou a cabeça, afastando a sensação. Estava apenas cansada depois de um longo dia. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Eduarda Matos atendeu. Boa tarde, falo com a restauradora Eduarda. Meu nome é Guilherme Ribeiro. Estou ligando sobre um livro que deve ter recebido hoje. Uma coleção de poesia portuguesa. A voz do outro lado da linha era grave e pausada. Havia algo nela que fez Eduarda se endireitar na cadeira. Sim, acabei de recebê-lo. De fato, estava analisando o estado geral agora mesmo. Ótimo. Na verdade, esse livro pertencia à biblioteca da minha avó e tem um valor sentimental para a família. Gostaria de saber quando poderei buscá-lo após a restauração. Estimamos cerca de 3 semanas para esse tipo de trabalho, se não surgir nenhuma complicação. Eduarda respondeu profissionalmente, embora sua curiosidade estivesse desperta. Se me permite perguntar, o senhor é parente de Antônio e Isabel Ribeiro? Houve uma pausa do outro lado da linha. Antônio era meu avô, como sabe disso? Há uma dedicatória dele para Isabel no livro e uma fotografia deles. Pensei que pudesse ser um item de família. Outra pausa, mais longa desta vez. Eu não sabia da existência dessa fotografia. Seria possível nos encontrarmos? Gostaria de ver esses itens, se não for incômodo. Algo na voz dele, uma mistura de surpresa e emoção contida. Tocou Eduarda. Claro, sem problema. Estou no ateliê até às 18 horas hoje, ou podemos marcar para amanhã.
Posso passar aí em 1 hora? Perfeitamente. Após desligar, Eduarda ficou olhando para o livro e a fotografia. Por algum motivo, sentia uma certa ansiedade com a visita iminente. Decidiu preparar o livro para mostrar ao neto de Antônio, documentando cuidadosamente o estado em que se encontrava antes do processo de restauração. 1 hora depois, a campainha tocou. Eduarda abriu a porta e sentiu o tempo parar por um instante. Homem à sua frente tinha por volta de 40 anos, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas e olhos castanhos profundos. Mas o que a deixou momentaneamente sem palavras foi o reconhecimento, não do homem em si, que certamente nunca havia visto antes, mas de algo nele que parecia desenterrar memórias há muito guardadas. Guilherme Ribeiro. Ele se apresentou estendendo a mão. Agradeço por me receber com tão pouco aviso. Eduarda Matos. Ela respondeu automaticamente, apertando sua mão. Por favor, entre. Foi quando seus olhares se encontraram que algo impossível aconteceu. Um lampejo de reconhecimento mútuo como um eco distante que atravessasse 20 anos. Eduarda? Ele perguntou, a voz agora mais baixa, quase um sussurro. Eduarda Costa? O sobrenome de solteira que ela não usava há anos soou como uma melodia esquecida. E de repente, como num filme onde as décadas se dissolvem em segundos, ela viu através do homem adulto à sua frente o garoto de 18 anos que havia sido seu primeiro amor. Guilherme Monteiro? Ele sorriu, e foi como se o tempo não houvesse passado. Monteiro era o sobrenome da minha mãe. Usei mais quando era jovem, mas oficialmente sempre fui Ribeiro. Eduarda sentiu o coração acelerar enquanto as peças se encaixavam. O livro pertencia à família dele. Antônio e Isabel eram seus avós. Você mudou, ela disse, consciente da banalidade da observação, mas incapaz de formular algo mais elaborado. Você não, ele respondeu, e havia uma honestidade desarmante em suas palavras. Quer dizer, obviamente mudou, mas seus olhos são os mesmos. Ambos ficaram parados na entrada do ateliê, como se avançar significasse quebrar o encanto daquele momento impossível. 20 anos haviam se passado desde a última vez que se viram, Guilherme partindo para estudar no exterior, Eduarda ficando para trás com um coração partido e promessas que nunca se cumpriram. Entre, ela finalmente disse, recuperando sua compostura profissional. O livro está aqui. Guilherme a seguiu até a mesa de trabalho, onde o livro e a fotografia estavam cuidadosamente dispostos. Ele olhou para a imagem dos avós, tocando-a com a ponta dos dedos. Nunca tinha visto esta fotografia, comentou. Meu avô morreu quando eu tinha apenas 10 anos, e minha avó Isabel raramente falava do passado. Eles parecem muito felizes, observou Eduarda, mantendo a conversa no terreno seguro da fotografia, evitando o terremoto de emoções que ameaçava emergir. Sim, concordou Guilherme, olhando agora para a dedicatória no livro. A poesia não está apenas nos versos, mas na vida que compartilhamos, leu em voz alta. Meu avô era professor de literatura. Acho que sei de quem herdei o amor pelos livros. Eduarda assentiu, lutando contra a ironia da situação. 2 décadas antes, Guilherme lhe emprestou livros de poesia, marcando passagens que queria ler com ela. É incrível como o mundo é pequeno, ela comentou tentando soar casual. Ou talvez algumas histórias estejam destinadas a continuar, Guilherme respondeu, olhando-a diretamente nos olhos. O silêncio que se seguiu continha 2 décadas de perguntas não feitas. Lisboa, verão de 2004. Eduarda Costa, 18 anos, esperava impaciente no Jardim da Estrela, seu lugar de encontro habitual com Guilherme. Estava animada. Havia recebido a carta de aceitação para a Faculdade de História da Arte naquela manhã e mal podia esperar para contar ao namorado. Eles haviam se conhecido no último ano do ensino médio, quando Guilherme se transferiu para a escola dela. Ele era diferente dos outros garotos, quieto, introspectivo, sempre com um livro na mochila. Tornaram-se amigos rapidamente, unidos pelo amor à arte e literatura,
E nos últimos 6 meses, o relacionamento havia evoluído para algo mais profundo. Guilherme chegou com 15 minutos de atraso, o que era incomum. Seu semblante estava sério, e Eduarda imediatamente percebeu que algo estava errado. Consegui entrar na universidade, ela anunciou, tentando ignorar sua expressão preocupada. Parabéns, Duda. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Eu sabia que conseguiria. O que foi? Ela perguntou a alegria, dando lugar à apreensão. Guilherme respirou fundo antes de responder. Também recebi uma notícia hoje. Consegui a bolsa para estudar na França. Eduarda sabia sobre a bolsa. Era o sonho dele. Estudar literatura comparada em Paris. Haviam conversado sobre isso várias vezes, mas sempre como uma possibilidade distante, não como uma realidade iminente. Isso é maravilhoso, ela disse, tentando parecer sincera. Quando você vai? Em 3 semanas. A resposta atingiu Eduarda como um golpe físico. 3 semanas? Mas é muito rápido. Eu sei. Foi tudo mais rápido do que esperava. Achei que teríamos mais tempo. Sentaram-se num banco do jardim, lado a lado, os dedos entrelaçados como se pudessem segurar o tempo que escorria entre eles. Podemos fazer funcionar, Eduarda disse, a voz trêmula de determinação. Existem telefonemas, cartas, e-mails, e você voltará nas férias, certo? Guilherme apertou sua mão. A princípio só poderei voltar no Natal. A bolsa tem algumas exigências. 6 meses então, ela calculou. Podemos aguentar 6 meses. Mas à medida que conversavam, o peso da distância e do tempo começou a se revelar. Guilherme estaria em outro país, em outra vida, por pelo menos 4 anos. Eduarda estaria em Lisboa, construindo seu próprio caminho. Vamos escrever todos os dias, prometeu ele. Aí, quando eu voltar nos feriados, aproveitaremos cada minuto. Eduarda queria acreditar, realmente queria. Mas uma parte dela já sentia a presença da ausência que viria, o vazio que Guilherme deixaria. As 3 semanas seguintes passaram em um borrão de despedidas prolongadas, promessas sinceras e noites de amor desesperado, como se pudessem armazenar momentos suficientes para durar anos. Na véspera da partida, Guilherme deu a Eduarda um pequeno livro de poesia portuguesa. Para que tenha algo de mim até nos voltarmos a ver, ele disse. Na primeira página, havia escrito uma citação de Fernando Pessoa. O amor é uma companhia. Já não sei andar só pelos caminhos, porque já não posso andar só. No dia seguinte, no aeroporto, eles se abraçaram como se o mundo estivesse acabando. Vou te amar para sempre, Duda, Guilherme sussurrou em seu ouvido. Espera por mim. Para sempre, ela prometeu, as lágrimas escorrendo livremente. E então, ele partiu. Os primeiros meses foram difíceis, mas suportáveis. Trocavam e-mails diariamente, conversavam por telefone aos fins de semana, apesar do custo das ligações internacionais. Eduarda iniciou seus estudos, mergulhando na história da arte como distração para a saudade. O Natal trouxe Guilherme de volta a Lisboa por 2 semanas que pareceram evaporar em minutos. Novamente no aeroporto, a despedida foi ainda mais dolorosa que a primeira. Foi após essa segunda separação que as coisas começaram a mudar lentamente. Os e-mails diários tornaram-se semanais. As ligações mais curtas. Guilherme falava cada vez mais sobre seus novos amigos, professores e a vida em Paris. Eduarda sentia que estava perdendo espaço na vida dele. Quando ele não pôde voltar na Páscoa como havia prometido, alegando um projeto importante, a primeira rachadura séria apareceu no relacionamento. No verão, quando finalmente retornou, algo havia mudado. Ele estava diferente, mais confiante, mais distante, como se Lisboa e tudo que havia deixado para trás, incluindo Eduarda, agora pertencessem a outra vida. Foi durante essa visita que tiveram a discussão que mudaria tudo. Acho que deveríamos dar um tempo, Guilherme disse numa noite. Sentados no mesmo banco do Jardim da Estrela onde 1 ano antes ele anunciara sua partida. Um tempo? Repetiu Eduarda, incrédula. O que isso significa exatamente? Significa que talvez
Talvez estejamos nos prendendo a algo que está nos impedindo de viver plenamente nossas vidas agora. As palavras caíram como pedras no coração de Eduarda. Você conheceu outra pessoa? Não era uma pergunta. Não é isso, ele protestou, mas sem convicção suficiente. Olha nos meus olhos e diz que não há ninguém mais. O silêncio de Guilherme foi resposta suficiente. Quem é ela? Eduarda perguntou, a voz surpreendentemente calma, considerando a tempestade dentro dela. Uma colega de curso, Sophie. Nós nos aproximamos trabalhando em um projeto. Eduarda assentiu lentamente, as peças se encaixando, os e-mails menos frequentes, as ligações mais curtas, as desculpas para não voltar. Você prometeu, ela disse simplesmente. Eu sei e sinto muito. Acreditei realmente que poderíamos fazer funcionar, mas a distância, o tempo, são mais difíceis do que imaginei. Para mim não foi, Eduarda respondeu, a mágoa transformando-se em raiva. Para mim cada dia sem você foi difícil, sim, mas nunca duvidei do que sentíamos. Nunca olhei para outro homem pensando em trair o que tínhamos. Não foi uma traição deliberada, Duda. As coisas simplesmente aconteceram. As coisas não simplesmente acontecem, Guilherme. Nós escolhemos, você escolheu. Ela se levantou sentindo que se ficasse mais um minuto ali ao lado dele, poderia fazer ou dizer algo do qual se arrependeria para sempre. Espero que ela valha a pena, disse, antes de se afastar. Guilherme não a seguiu. E esse foi o fim. Nos curtos meses seguintes, Eduarda mergulhou em seus estudos com uma intensidade quase autodestrutiva, como se pudesse preencher com conhecimento o vazio que sentia. Ela sabia, através de amigos em comum, que Guilherme havia voltado a Paris e que seu relacionamento com a francesa parecia sério. Eventualmente, a dor aguda tornou-se um latejar surdo. Ela seguiu em frente, graduou-se com honras, iniciou sua carreira. Anos depois, casou-se com Miguel, um restaurador de arte que conheceu em um simpósio. O casamento durou 7 anos antes de terminarem amigavelmente, sem filhos. 2 pessoas que se respeitavam, mas que nunca realmente conseguiram alcançar a profundidade que um relacionamento precisa para prosperar. Até o momento, Eduarda não havia se arrependido de suas escolhas. Havia construído uma vida que amava, um trabalho que a realizava. Se às vezes, em noites solitárias, seu pensamento vagava para um certo verão e um certo garoto com livros de poesia, ela atribuía isso à nostalgia natural pelos primeiros amores. Mas agora, 20 anos depois, o passado estava parado à sua frente, encarnado no homem que um dia havia sido aquele garoto. E a intensidade do que sentiu ao reconhecê-lo reassustou profundamente. Seu ateliê é incrível, comentou Guilherme, quebrando o silêncio carregado que se estabeleceu entre eles. Estava observando as estantes repletas de livros e ferramentas especializadas. Sempre soube que você trabalharia com arte de alguma forma. Eduarda sorriu levemente, recuperando sua compostura profissional. É um espaço que construí ao longo dos anos. Cada ferramenta, cada livro de referência tem uma história. Assim como as pessoas, ele respondeu, seu olhar voltando para ela. Eduarda pigarreou, tentando manter a conversa no território seguro do trabalho. Sobre o livro dos seus avós. Precisarei de algumas semanas para restaurá-lo adequadamente. Há danos na encadernação e sinais de umidade nas páginas, mas nada irreparável. Guilherme assentiu, parecendo entender sua necessidade de distância emocional. Confio plenamente no seu trabalho. Na verdade, quando procurei um restaurador, não fazia ideia de que seria você. O livro estava entre os pertences da minha avó, e só recentemente percebi seu valor sentimental. Sua avó guardou este livro por quase um século, observou Eduarda. Deve ter significado muito para ela. Isabel era uma romântica incorrigível. Guilherme sorriu com carinho. Mesmo depois que meu avô faleceu, ela mantinha todos os presentes que ele lhe deu, todas as cartas. Dizia que o amor verdadeiro nunca realmente termina, apenas muda de forma. Estas palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de um significado que nenhum dos dois estava pronto para abordar diretamente. E você?
Eduarda perguntou, surpreendendo a si mesma com a pergunta. Voltou definitivamente para Portugal ou está apenas de passagem? Voltei há 3 anos, definitivamente. Depois de 15 anos em Paris, senti que era hora de retornar. As raízes. Leciono literatura portuguesa na Universidade de Lisboa agora. Professor, ela sorriu. Sempre achei que seguiria esse caminho. E você é a respeitada restauradora Eduarda Matos. Ele devolveu o sorriso. Somos versões bastante fiéis do que sonhávamos ser, não? O comentário trouxe à tona memórias de conversas juvenis sobre o futuro, planos feitos sob o sol de verão, quando tudo parecia possível. Profissionalmente, sim, ela respondeu com cautela. Guilherme pareceu captar a implicação não dita. E, pessoalmente, você está casada? Fui, por 7 anos. Nos separamos há 4. Ela fez uma pausa antes de adicionar. E você? Casei com Sophie, ele disse, referindo-se à mulher por quem a deixara 20 anos atrás. Tivemos um filho, Lucas, que agora tem 18 anos. Nos divorciamos quando ele tinha 10. Eduarda sentiu uma pontada inesperada ao ouvir o nome da mulher, um nome que havia assombrado seus pensamentos por anos após a separação. Mas a dor que esperava sentir não veio. Em seu lugar havia apenas uma curiosidade distante, quase acadêmica. Sinto muito pelo divórcio, disse sinceramente. Eu também senti na época. Sophie e eu percebemos que havíamos construído uma relação baseada na paixão juvenil e interesses comuns. Mas faltava algo fundamental. Mantemos uma amizade cordial hoje, principalmente por causa de Lucas. Um breve silêncio se seguiu. Ambos, conscientes de quanto haviam perdido na vida um do outro, de todas as alegrias e tristezas não compartilhadas. Duda, ele disse suavemente, usando o apelido que apenas pessoas próximas usavam. Sei que isso é inesperado e provavelmente inapropriado, mas gostaria de tomar um café comigo para conversarmos adequadamente, não aqui onde você está trabalhando. Eduarda hesitou. A parte racional de sua mente dizia que era melhor manter a relação estritamente profissional. Mas uma outra parte, aquela que ainda se lembrava do gosto do primeiro amor, da intensidade daqueles sentimentos juvenis, estava curiosa. Apenas um café, ela respondeu finalmente, para colocar a conversa em dia. Apenas um café, ele concordou, um sorriso iluminando seus olhos. Que tal amanhã? Conheço um lugar perto da Praça do Comércio. Combinaram horário e local. Guilherme olhou mais uma vez para o livro e a fotografia dos avós. É estranho, não? Comentou. Como objetos podem conectar pessoas através do tempo. Este livro ligou meus avós, e agora de alguma forma nos reconectou. Eduarda assentiu, tocada pela observação. Os livros sempre foram pontes entre nós. Ele sorriu com o comentário, reconhecendo a referência aos tempos em que trocavam livros, marcando passagens favoritas um para o outro. Até amanhã, então, Guilherme disse, caminhando para a porta. Até amanhã, ela respondeu, observando-o sair. Quando a porta se fechou, Eduarda se permitiu sentar, sentindo o peso do encontro inesperado. 20 anos haviam se passado. 20 anos de vida, experiências, crescimento. Ela não era mais a menina devastada por um coração partido. Ele não era mais o jovem que escolheu outro caminho. Olhou para o livro de poesia dos avós dele, para a dedicatória escrita com tanto amor. A poesia não está apenas nos versos, mas na vida que compartilhamos. Talvez, pensou, algumas histórias realmente estivessem destinadas a continuar. Não necessariamente da maneira que imaginamos inicialmente, mas de formas novas, inesperadas, como ecos do passado que ressurgem quando menos esperamos, convidando-nos a escutar com ouvidos mais maduros o que não pudemos compreender antes. A cafeteria escolhida por Guilherme era um espaço acolhedor próximo ao Tejo, com vista para a Praça do Comércio. Eduarda chegou alguns minutos adiantada, deliberadamente. Queria estar composta e calma quando ele chegasse, não correr o risco de vê-lo já sentado, observando-a entrar. Escolheu uma mesa junto à janela e tentou acalmar os nervos que, para sua surpresa, estavam à flor da pele. É apenas um café com um velho conhecido, repetia para si mesma, sabendo que era uma simplificação tremenda.
Guilherme não era apenas um velho conhecido. Ele foi seu primeiro amor, a primeira pessoa a quebrar seu coração e agora uma figura quase mitológica ressurgida do passado. Pontualmente às 15 horas, Guilherme entrou. Eduarda o observou antes que ele a visse. Seu andar confiante, a maneira como cumprimentou o atendente com um sorriso fácil, os óculos de leitura que tirou do bolso para verificar algo em seu telefone. Pequenos gestos que compunham o homem que ele se tornou. Quando a viu, seu rosto se iluminou de uma forma que fez o coração de Eduarda saltar uma batida. Aquele sorriso, mais maduro, marcado por linhas de expressão, mas ainda essencialmente o mesmo que ela havia conhecido aos 18 anos. Espero não tê-la feito esperar, disse ele sentando-se. Acabei de chegar, ela mentiu educadamente. Pediram café. Ele um expresso simples, ela um cappuccino. A familiaridade daquilo a impressionou. Mesmo depois de tanto tempo, ela sabia que ele preferiria algo forte e direto. Então, Eduarda começou, decidida a manter a conversa leve. Professor de literatura portuguesa. O menino que me apresentou Fernando Pessoa e Sofia de Mello agora os ensina profissionalmente. Guilherme sorriu, claramente apreciando a referência. A vida tem dessas ironias. E você, restaurando livros antigos, preservando histórias para que continuem sendo contadas, sempre teve mãos habilidosas para trabalhos delicados. O comentário, inocente mas íntimo, trouxe um leve rubor às bochechas de Eduarda. Houve um tempo em que conheciam tão bem os corpos um do outro quanto suas mentes. Como foi Paris? Ela perguntou, mudando sutilmente o rumo da conversa. Além do óbvio, quero dizer. Guilherme entendeu o que ela não disse. Além de Sophie, além da vida que ele escolheu, em vez daquela que poderiam ter construído juntos. Paris foi transformadora. Nos primeiros anos, sentia-me como se estivesse vivendo um sonho. Os museus, as bibliotecas, as discussões literárias em cafés, até altas horas. Era tudo o que havia imaginado e mais. Mas com o tempo, percebi que também era uma espécie de exílio. Exílio? Eduarda repetiu, surpresa com a escolha da palavra. Sim, ele confirmou, olhando para a xícara como se pudesse ver o passado, refletido no café escuro. Quanto mais tempo ficava longe, mais percebia que havia deixado uma parte essencial de mim em Lisboa. A princípio, pensei que era apenas saudade de casa, da família. Mais tarde, entendi que era algo mais profundo. Eduarda sentiu o peso daquelas palavras, mas não se permitiu interpretá-las da maneira que seu coração queria. E seu filho? Perguntou genuinamente interessada. Lucas, certo? O rosto de Guilherme se iluminou com o tipo de amor que só os pais conhecem. Lucas é extraordinário. Tem a paixão pela literatura que herdou de mim, mas a praticidade e o foco da mãe. Está estudando Direito Internacional em Londres. É bilíngue, obviamente, crescendo entre Portugal e França. Deve ser um jovem notável. Eduarda sorriu. Não havia amargura em seus pensamentos sobre o filho que Guilherme teve com outra mulher. Apenas uma curiosidade genuína e um contentamento pelo homem à sua frente ter conhecido a alegria da paternidade. Ah, é você. Lamento perguntar algo tão direto, mas... Filhos? Eduarda balançou a cabeça levemente. Não. Meu ex-marido e eu tentamos por alguns anos, mas não aconteceu. Depois, quando o casamento começou a desmoronar, foi quase um alívio não termos esse vínculo permanente. Entendo, Guilherme disse gentilmente. Ainda assim sinto muito. Não sinta, ela respondeu com sinceridade. Construí uma vida que me realiza. Tenho sobrinhos que adoro, amigos próximos que são minha família escolhida. Nem todos os caminhos incluem filhos. Eles continuaram conversando, navegando cuidadosamente entre memórias compartilhadas e as vidas separadas que construíram. Era surpreendentemente fácil falar com ele, Eduarda percebeu. Sob as camadas de história compartilhada e mágoa passada, ainda havia aquela conexão fundamental que os havia unido inicialmente. Um entendimento mútuo, uma forma similar de ver o mundo. Lembra-se da última vez que nos vimos?
Guilherme perguntou, finalmente abordando o elefante na sala. No Jardim da Estrela, Eduarda respondeu imediatamente. A memória estava gravada em sua mente com uma clareza dolorosa. Você me disse que precisávamos dar um tempo. Eu percebi que havia outra pessoa. Guilherme assentiu, um olhar de arrependimento cruzando seu rosto. Fui covarde naquele dia e injusto com você. Éramos jovens, ela disse, surpreendendo a si mesma com a facilidade do perdão que sentia. A distância, a novidade de Paris, uma nova mulher que estava ali, presente. Compreendo melhor agora do que compreendia então. Ainda assim, a maneira como conduzi tudo, ele balançou a cabeça, é uma das coisas que mais lamento na vida. Eduarda tomou um gole de seu cappuccino, considerando como responder. Parte dela queria dizer que não havia necessidade de desenterrar essas velhas feridas. Outra parte sentia que talvez finalmente era hora de fechá-las adequadamente. Sabe, ela começou, escolhendo as palavras com cuidado. Durante anos, pensei no que diria se nos reencontrássemos. Imaginei que seria com raiva ou indiferença. Mas agora, sentada aqui com você, percebo que o tempo realmente muda nossa perspectiva. O que aconteceu entre nós me moldou de maneiras que não posso negar, mas também não posso dizer que me arrependo da jornada que me trouxe até aqui. Guilherme a olhou com uma mistura de alívio e admiração. Você sempre foi mais sábia do que eu mesmo aos 18 anos. Não era sabedoria, ela sorriu. Era apenas teimosia, uma recusa em ver as realidades práticas da vida. E agora? Agora entendo que a vida raramente segue o roteiro que escrevemos para ela aos 18 anos. E talvez isso seja bom. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso de 20 anos de vida separados pairando entre eles, não como uma barreira, mas como uma paisagem vasta e inexplorada. Gostaria que tivéssemos mantido contato, Guilherme disse finalmente. Mesmo que apenas como amigos. Eu não conseguiria na época, Eduarda admitiu. Precisava de um corte limpo para seguir em frente. E agora? Ele perguntou, e havia algo vulnerável em sua voz que a tocou. Agora, somos adultos com histórias próprias. O passado é parte de nós, mas não nos define completamente. O café se estendeu por 2 horas, ambos relutantes em encerrar aquele momento suspenso no tempo. Falaram sobre livros, filmes, viagens, sobre os anos que perderam na vida um do outro. Era como redescobrir um idioma há muito esquecido, inicialmente estranho, mas rapidamente familiar. Quando finalmente se levantaram para sair, uma chuva fina havia começado a cair, pintando as ruas de Lisboa com reflexos trêmulos. Posso acompanhá-la? Guilherme ofereceu. Moro a apenas algumas quadras daqui, ela respondeu, mas obrigada pela oferta. Eles ficaram parados sob a marquise da cafeteria, aquele momento desajeitado de despedida que parecia carregado de possibilidades não expressas. Quando o livro estiver pronto, eu aviso, Eduarda disse, retornando ao território seguro do profissionalismo. Claro, ele assentiu, então hesitante, mas talvez. Possamos nos encontrar novamente antes disso? Talvez um jantar? O convite pairou entre eles carregado de implicações. Não era apenas um jantar que ele propunha, mas uma porta entreaberta para algo mais. Eduarda sentiu o coração acelerar, dividida entre cautela e desejo. Vamos com calma, respondeu finalmente. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Ele concordou, um sorriso lento se formando. Posso ligar para você? Pode, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a facilidade da resposta. Eles se despediram com um abraço breve, um contato físico controlado que ainda assim despertou ecos de memórias há muito guardadas. Caminhando para casa sob a chuva fina, Eduarda sentiu uma estranha leveza. O reencontro que por tanto tempo temeu, ou talvez secretamente desejou, havia acontecido, e o mundo não desabou. Pelo contrário, parecia que uma porta que ela havia trancado cuidadosamente há 20 anos estava agora entreaberta, permitindo que uma luz inesperada entrasse.
Os dias seguintes transcorreram numa rotina aparentemente normal para Eduarda. Ela trabalhava no ateliê, recebia clientes, cuidava de outros projetos de restauração. Mas havia uma corrente subterrânea de inquietação em tudo o que fazia. Uma constante consciência do telefone que poderia tocar a qualquer momento, trazendo a voz de Guilherme. O livro dos Ribeiro estava sobre sua mesa de trabalho, um lembrete físico do inesperado reencontro. Ela havia começado o processo de restauração, trabalhando com o cuidado meticuloso que era sua marca registrada. Separou cuidadosamente a fotografia e a dedicatória, garantindo que estariam perfeitamente preservadas quando o trabalho fosse concluído. 3 dias após o café, o telefone tocou. Ateliê de Restauração Matos, bom dia. Ela atendeu profissionalmente, mesmo sabendo de alguma forma quem estaria do outro lado da linha. Bom dia, Duda. A voz de Guilherme soou, trazendo consigo aquela estranha mistura de passado e presente. Espero não estar interrompendo seu trabalho. Estou fazendo uma pausa, ela respondeu olhando para o relógio. De fato, era quase hora do almoço. Perfeito. Estou ligando para saber se poderíamos jantar hoje. Sei que é um convite em cima da hora, mas acabei de saber que terei que viajar amanhã para uma conferência em Coimbra e ficarei fora alguns dias. Eduarda hesitou. Parte dela queria adiar, ganhar mais tempo para processar tudo o que estava sentindo. Mas outra parte, aquela que havia despertado com o reencontro, estava curiosa, ansiosa até, para continuar explorando essa conexão redescoberta. Tudo bem, ela respondeu finalmente. Onde nos encontramos? Combinaram um restaurante no Chiado, perto do ateliê dela. Guilherme mencionou que era um lugar pequeno e tranquilo, conhecido por sua comida tradicional portuguesa, o tipo de estabelecimento que turistas raramente descobriam. Ao desligar, Eduarda se pegou sorrindo para o telefone como uma adolescente. Ridículo, murmurou para si mesma, mas o sorriso persistiu. Naquela noite, parada diante do guarda-roupa, Eduarda enfrentou o dilema que não tinha há anos. O que vestir para um jantar, que poderia ser apenas um encontro entre velhos amigos ou o início de algo mais? Optou por um vestido azul marinho simples, mas elegante, sofisticado, sem parecer que estava se esforçando demais. O restaurante era exatamente como Guilherme havia descrito, acolhedor, com paredes de pedra exposta, iluminação suave e apenas 12 mesas. Ele já estava lá quando ela chegou, levantando-se imediatamente ao vê-la. Você está linda, ele disse simplesmente, e havia uma sinceridade em sua voz que fez Eduarda corar levemente. Obrigada, respondeu, sentando-se. Este lugar é encantador. Como o descobriu? Um dos meus estudantes trabalha aqui nas noites de fim de semana. Ele insistiu que eu experimentasse a comida, dizendo que era como a que sua avó fazia. E é? Ela perguntou sorrindo. Melhor que a da minha avó, na verdade. Mas não conte a ninguém que disse isso. Ele respondeu em um sussurro conspiratório. A facilidade da conversa surpreendeu Eduarda novamente. Havia uma fluidez entre eles que não poderia ser explicada apenas pela história compartilhada. Era algo mais fundamental, uma compatibilidade de ritmos e pensamentos que havia resistido ao tempo e à separação. Pediram vinho e conversaram sobre os dias que se passaram desde o café. Guilherme falou sobre seus alunos, a conferência em Coimbra, onde apresentaria um artigo sobre a influência árabe na poesia portuguesa. Eduarda compartilhou detalhes sobre outros projetos de restauração em que estava trabalhando. Sabe, ele comentou enquanto saboreavam o prato principal. Há algo profundamente poético no seu trabalho. Você literalmente reconstrói histórias que o tempo tentou apagar. Eduarda considerou a observação. Nunca pensei dessa forma, mas sim, acho que há uma certa poesia nisso. Cada livro tem sua própria jornada, suas próprias cicatrizes. Meu trabalho é preservar essas cicatrizes, enquanto garanto que a história possa continuar sendo contada. Como pessoas, Guilherme observou suavemente. Todos temos nossas cicatrizes, nossas histórias. A questão é se conseguimos preservá-las, sem permitir que nos impeçam de continuar escrevendo novos capítulos. O comentário pairou entre eles,
carregado de significados implícitos. Eduarda sentiu que estavam falando não apenas de livros antigos, mas de si mesmos. Duas pessoas com histórias complexas, tentando navegar o terreno incerto de um possível recomeço. O vinho está te deixando filosófico, ela brincou, aliviando um pouco a intensidade do momento. Sempre fui filosófico, ele sorriu. Você costumava dizer que essa era minha qualidade mais irritante e mais encantadora. Disse isso? Ela fingiu não lembrar. Parece algo que eu diria. Foi durante aquela viagem a Sintra. Ele continuou, os olhos brilhando com a memória. Estávamos naquele mirante com vista para o palácio e eu comecei a divagar sobre como o tempo é uma construção artificial e como cada momento contém todos os momentos passados e futuros. E eu disse que você estava arruinando um pôr-do-sol perfeitamente bom com filosofia desnecessária. Eduarda completou, a memória voltando vividamente. Exatamente, Guilherme riu. E então você me beijou, dizendo que era a única maneira de me fazer calar. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma intimidade quase palpável. A memória compartilhada pairava entre eles como uma ponte sobre os 20 anos que os separavam. Temos boas lembranças, Eduarda disse finalmente, sua voz mais suave. As melhores. Ele concordou, seus olhos encontrando os dela. E talvez possamos criar novas? A pergunta era direta, sem subterfúgios. Eduarda sentiu seu coração acelerar, dividida entre o desejo de avançar e o medo de repetir erros passados. Guilherme, ela começou cuidadosamente. O que estamos fazendo exatamente? Honestamente, não sei. Ele respondeu com uma franqueza que ela apreciou. Sei apenas que reencontrá-la despertou sentimentos que achei que havia enterrado há muito tempo. E não estou falando apenas de nostalgia, mas de uma conexão que sempre senti com você e com ninguém mais. Mesmo com Sophie? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Guilherme não se esquivou. O que tive com Sophie foi real e valioso à sua própria maneira. Nos amamos, construímos uma vida juntos, temos um filho maravilhoso. Não diminuiria. Isso nem por um segundo, mas... Eduarda incentivou quando ele hesitou. Mas sempre houve uma parte de mim que você conheceu como ninguém mais. Uma parte que, de certa forma, ficou em Lisboa quando parti. A honestidade da confissão a tocou profundamente. Não era uma linha ensaiada, nem uma tentativa de romantizar o passado, mas um reconhecimento sincero de uma verdade complexa. Tenho medo, ela admitiu igualmente honesta. Medo de que estejamos apenas idealizando o que tínhamos, olhando para o passado através de lentes cor-de-rosa. Somos pessoas diferentes agora. Com certeza somos, ele concordou. E é por isso que não estou sugerindo que retomemos de onde paramos. Seria impossível e provavelmente nem desejável. Estou sugerindo que talvez, como as pessoas que somos, agora possamos explorar algo novo. Eduarda considerou suas palavras. Havia uma sabedoria nelas que o Guilherme de 20 anos atrás não possuía. Uma compreensão de que o tempo muda tudo e que isso não é necessariamente ruim. Um passo de cada vez? Ela sugeriu, retomando o acordo que haviam feito após o café. Um passo de cada vez, ele confirmou com um sorriso. O restante do jantar transcorreu em uma atmosfera mais leve, ambos aliviados por terem abordado abertamente o elefante na sala. Conversaram sobre filmes, música, as pequenas mudanças em Lisboa ao longo dos anos. Era fácil, confortável, mas com uma corrente subterrânea de possibilidades que tornava cada palavra, cada olhar, mais significativo. Quando saíram do restaurante, a noite estava clara e amena, com aquela brisa característica de Lisboa que carrega o cheiro do rio. Posso acompanhá-la até em casa? Guilherme perguntou. Desta vez, Eduarda aceitou. Caminharam lado a lado pelas ruas de paralelepípedos, ocasionalmente seus braços se tocando, criando pequenos momentos de eletricidade entre eles. À porta do prédio dela, pararam. O momento de despedida novamente carregado de possibilidades. Não expressas. Quando volta de Coimbra? Ela perguntou. Na sexta-feira. São apenas 3 dias. Eduarda assentiu.
Boa viagem, então, e boa sorte com a apresentação. Obrigado, ele respondeu, parecendo relutante em encerrar a noite. Posso te ligar quando voltar? Eu ficaria desapontada se não ligasse. Ela respondeu com um pequeno sorriso. Guilherme deu um passo à frente, hesitante, como se pedisse permissão. Eduarda não recuou. Ele se inclinou e a beijou. Não na boca, mas na bochecha, perto do canto dos lábios. Um beijo que respeitava os limites que haviam estabelecido, mas que ainda assim carregava uma promessa. Boa noite, Duda, ele disse, suavemente. Boa noite, Gui, ela respondeu, usando o apelido antigo naturalmente. Enquanto subia as escadas para seu apartamento, Eduarda se sentia simultaneamente como uma mulher de 38 anos, com uma vida inteira de experiências, e como uma garota, 18 novamente, com o coração acelerado, devido às possibilidades. Era assustador e emocionante, como virar a página para um novo capítulo de um livro que pensava ter terminado há muito tempo. Na manhã seguinte, Eduarda acordou com uma mensagem de texto de Guilherme. Partindo para Coimbra agora. Obrigado. Pela noite de ontem. Cada conversa com você me faz perceber quantas conversas perdemos em 20 anos. Ela sorriu para o telefone, permitindo-se alguns momentos de contemplação antes de responder. Boa viagem. Impressione todos em Coimbra com sua filosofia desnecessária. A resposta veio quase imediatamente. Vou tentar não arruinar nenhum. Pôr do sol enquanto estiver lá. Com aquele pequeno intercâmbio estabelecido, o tom para os dias seguintes. Leve, brincalhão, mas com uma corrente subterrânea de algo mais profundo. Era uma dança cuidadosa, que ambos estavam executando, testando os limites desse novo território entre eles. No ateliê, Eduarda voltou sua atenção ao livro dos Ribeiro. O trabalho se tornou mais do que apenas mais um projeto. Era uma conexão tangível com Guilherme, com a história da família dele e agora, de alguma forma estranha, com sua própria história entrelaçada. Ela trabalhou com particular cuidado na restauração da página que continha a dedicatória, garantindo que a caligrafia desbotada de Antônio fosse preservada em sua integridade. Enquanto trabalhava, encontrou-se refletindo sobre o casal na fotografia. Jovens apaixonados em Sintra, quase um século atrás. Quantas histórias teriam compartilhado? Quais desafios enfrentaram? Como mantiveram seu amor vivo através das décadas, guerras e mudanças que testemunharam? Na manhã do segundo dia após a partida de Guilherme, Eduarda estava no ateliê quando recebeu uma ligação inesperada. Eduarda Matos atendeu, segurando o telefone entre o ombro e o ouvido, enquanto aplicava cuidadosamente um agente estabilizador em uma página particularmente danificada. Senhoria Matos, meu nome é Lucas Ribeiro, veio uma voz jovem do outro lado da linha. Sou filho de Guilherme Ribeiro. Eduarda quase derrubou o frasco de solução. O filho de Guilherme? Por que estaria ligando para ela? Olá, Lucas, respondeu mantendo a voz calma apesar da surpresa. Em que posso ajudá-lo? Meu pai mencionou que você está restaurando um livro que pertenceu aos meus bisavós, o jovem disse, sua voz carregando traços do pai, mas com um sotaque levemente francês. Estou em Lisboa por alguns dias antes de retornar a Londres, e ele sugeriu que eu passasse para conhecê-la e talvez ver o livro se não for incômodo. Claro, Eduarda respondeu, intrigada com o desenvolvimento. Estou no ateliê hoje até às 18 horas. Você pode passar quando for conveniente. Seria possível às 14 horas. Perfeitamente. Após desligar, Eduarda se encontrou estranhamente nervosa. Conhecer o filho de Guilherme parecia um passo significativo. Um entrelaçamento de suas vidas que ia além de encontros casuais entre antigos amantes. Havia algo simbólico nisso que não conseguia definir completamente. Às 14 horas em ponto, a campainha tocou. Eduarda abriu a porta para encontrar um jovem alto e esguio, com o mesmo cabelo escuro do pai, mas olhos que deviam ter vindo da mãe. Não castanhos, mas de um azul profundo. Vestia-se com a elegância despreocupada característica dos jovens europeus educados. Calça escura, camisa branca simples, blazer leve. Senhora Matos, ele cumprimentou educadamente estendendo a mão.
Lucas Ribeiro. Por favor, me chame de Eduarda. Ela respondeu apertando sua mão. Entre. O jovem entrou no ateliê, olhando ao redor com evidente interesse. Havia algo na forma como seus olhos absorviam cada detalhe que lembrava Guilherme. Uma curiosidade atenta que parecia genética. Este lugar é fascinante, comentou. Meu pai mencionou que você é uma das melhores restauradoras de Portugal. Seu pai é muito gentil, Eduarda respondeu, levemente embaraçada pelo elogio. Venha, o livro está aqui. Ela o conduziu até a mesa de trabalho, onde o livro dos Ribeiro estava cuidadosamente disposto, protegido por folhas de conservação entre os processos de restauração. Estou trabalhando nele há alguns dias, explicou, mostrando as partes já restauradas e explicando o processo para as sessões ainda por fazer. A dedicatória e a fotografia estão preservadas separadamente para garantir que não sejam danificadas durante o processo. Lucas examinou o livro com interesse genuíno, não apenas por educação. Meu pai mencionou a dedicatória do meu bisavô. Posso vê-la? Eduarda buscou a pasta onde havia guardado cuidadosamente os itens mais frágeis e mostrou a ele a dedicatória e a fotografia. É incrível, o jovem murmurou olhando para a imagem dos bisavós. Nunca conheci Antônio. Ele morreu muito antes do meu nascimento. Mas Isabel viveu até eu ter 6 anos. Tenho vagas lembranças dela. Deve ser especial ver essa conexão com seu passado familiar, Eduarda comentou. É, Lucas concordou. E então, com uma franqueza surpreendente, acrescentou. Assim como foi para meu pai reencontrar uma conexão com seu próprio passado. O comentário pegou Eduarda desprevenida. Estava claro que Lucas sabia sobre ela e Guilherme, mais do que apenas sua capacidade profissional como restauradora. Seu pai lhe contou sobre nós? Ela perguntou cautelosamente. Lucas sorriu, um sorriso que era inquietantemente similar ao de Guilherme. Ele mencionou que vocês se conheciam de antes, que foram próximos. Havia uma delicadeza na forma como o jovem navegava o assunto que Eduarda apreciou. Fomos, sim, ela confirmou simplesmente. Há muito tempo. E agora se reencontraram por acaso. Lucas continuou, observando a fotografia dos bisavós. Através de um livro de família. Há uma certa poesia nisso, não? O tipo de coincidência que meu pai adoraria analisar em uma de suas aulas. Eduarda não pôde deixar de sorrir. Seu pai sempre teve uma inclinação para encontrar significados profundos nas coincidências da vida. Ele não mudou muito nesse aspecto, então. Lucas respondeu com uma risada leve. É a característica que mais irrita minha mãe até hoje, mesmo depois do divórcio. Ela é muito mais anipragmática. A menção a Sophie, a mulher que havia sido o motivo da separação deles tantos anos antes, poderia ter sido desconfortável, mas estranhamente não foi. Havia uma distância temporal suficiente que permitia a Eduarda ver aquela parte da vida de Guilherme como simplesmente isso, uma parte de sua vida, tão válida e importante quanto qualquer outra. Seus pais mantêm um bom relacionamento. Então, ela perguntou genuinamente interessada. Surpreendentemente bom, Lucas confirmou. Levou alguns anos após o divórcio, mas agora são quase amigos. Minha mãe até se casou novamente há 3 anos. Meu pai fez um brinde no casamento que fez todo mundo chorar. Eduarda sorriu, imaginando a cena. Era reconfortante saber que Guilherme havia encontrado uma forma madura de manter uma relação saudável com o passado, algo que ela própria havia tentado fazer. E você? Lucas perguntou. Meu pai mencionou que você também foi casada. Por 7 anos, ela confirmou. Nos separamos amigavelmente. Ainda falamos ocasionalmente. Lucas assentiu, parecendo considerar algo. Então, com a franqueza direta, que às vezes só os muito jovens ou os muito velhos possuem, disse. Meu pai está diferente desde que retornou a Lisboa há 3 anos. Mais reflexivo, talvez até mais melancólico. Quando mencionou seu nome ao telefone ontem, foi a primeira. Fez em muito tempo que o ouvi soar, esperançoso. Eduarda sentiu um calor se espalhar em seu peito com as palavras. Era uma revelação inesperada.
Não apenas que Guilherme havia falado dela ao filho, mas a forma como falara. Não estou tentando ser intrometido, Lucas continuou, percebendo. Seu silêncio. É só que meu pai é um homem bom e merece ser feliz. Ele criou um filho notável. Eduarda respondeu com sinceridade. Você demonstra uma maturidade surpreendente para alguém tão jovem. Lucas deu de ombros, levemente embaraçado pelo elogio. Crescer entre dois países e culturas, com pais separados, você aprende a observar as pessoas, a entender nuances. Eles conversaram por mais uma hora. Lucas perguntou sobre o processo de restauração, demonstrando um interesse genuíno no trabalho dela. Eduarda, por sua vez, perguntou sobre seus estudos, seus planos futuros. Era uma conversa fácil e agradável, sem a tensão que poderia existir, dadas as circunstâncias. Quando ele finalmente se preparou para sair, Eduarda sentiu que havia ganhado uma compreensão mais profunda de Guilherme através do filho que havia criado. Foi um prazer conhecê-la, Eduarda, Lucas disse na porta. Agora entendo melhor o que meu pai quis dizer. O que ele disse? Ela não pôde evitar perguntar. Lucas sorriu. Que algumas pessoas nos marcam de uma forma que nem o tempo consegue apagar. E que às vezes, se tivermos muita sorte, a vida nos dá uma segunda chance de fazer as coisas da maneira certa. Com estas palavras, o jovem se despediu, deixando Eduarda parada na porta, sentindo como se algo importante tivesse acabado de acontecer, como se uma ponte tivesse sido estendida, não apenas entre ela e Guilherme, mas entre passado e futuro. Naquela noite, recebeu uma mensagem de Guilherme. Lucas me disse que vocês se conheceram hoje. Espero que ele tenha se comportado. Eduarda sorriu para o telefone. Seu filho é incrível, respondeu. Educado, inteligente e perigosamente observador. Definitivamente um ribeiro. A resposta veio rápida. Deveria me preocupar com o que ele disse? Pelo contrário, ela digitou após uma breve hesitação. Ele me deu uma perspectiva que eu não tinha. Intrigante, Guilherme respondeu. Precisaremos discutir isso quando eu voltar. Sinto sua falta, Duda. As 3 últimas palavras fizeram seu coração saltar. Era a primeira vez que qualquer um deles expressava algo tão direto desde o reencontro. Com os dedos levemente trêmulos, ela respondeu. Também sinto a sua, Gui. Na sexta-feira, Eduarda se encontrou verificando constantemente o relógio. Guilherme havia enviado uma mensagem pela manhã, informando que chegaria a Lisboa por volta das 16 horas e perguntando se poderiam se encontrar para jantar. Ela aceitou, sugerindo que ele viesse ao ateliê primeiro. O livro estava quase pronto, e ela queria mostrar-lhe o resultado. Às 17h30, a campainha tocou. Eduarda respirou fundo, surpreendendo-se com o próprio nervosismo antes de abrir a porta. Guilherme estava lá, parecendo levemente cansado da viagem, mas seus olhos se iluminaram ao vê-la. Sem hesitação, deu um passo à frente e a abraçou. Não o abraço contido de amigos ou conhecidos, mas o abraço pleno de quem reencontra alguém querido após uma separação. Senti sua falta, ele murmurou perto de seu ouvido. Foram apenas 3 dias. Ela respondeu com um leve sorriso, afastando-se suavemente. 20 anos e 3 dias, ele corrigiu. Havia algo diferente em Guilherme, uma determinação, uma clareza, que não estava tão evidente antes de sua partida. Como se os dias em Coimbra tivessem servido não apenas para apresentar um artigo acadêmico, mas para solidificar algo dentro dele. Venha, ela disse, conduzindo-o para dentro do ateliê. Quero lhe mostrar o livro. Na mesa de trabalho, cuidadosamente disposto em uma caixa de conservação, estava o livro de poesia que havia pertencido a Antônio e Isabel. Eduarda o abriu delicadamente, mostrando as páginas restauradas, a encadernação reconstituída, as manchas de umidade removidas. É extraordinário, Guilherme murmurou, examinando o trabalho com admiração genuína. Você realmente conseguiu preservar sua essência enquanto o trazia de volta à vida. A dedicatória e a fotografia foram reintegradas, ela explicou, virando para a página onde a mensagem de Antônio para Isabel estava agora preservada para as próximas gerações.
Usei um processo especial para estabilizar a tinta, sem alterar a caligrafia original. Guilherme observou a dedicatória por um longo momento. A poesia não está apenas nos versos, mas na vida que compartilhamos. Leu em voz alta. Meu avô era um homem sábio. Ele amava sua avó profundamente. Eduarda, comentou. Este livro é uma prova disso. Assim como as histórias que minha avó contava, Guilherme concordou. Eles tiveram quase 50 anos juntos. Nem sempre fáceis. Viveram através da guerra, dificuldades econômicas, perderam um filho na juventude, mas permaneceram unidos. O que você acha que foi o segredo deles? Eduarda perguntou genuinamente, curiosa. Guilherme refletiu por um momento antes de responder. Minha avó costumava dizer que o verdadeiro amor não é encontrar alguém perfeito, mas ver perfeitamente alguém imperfeito. Ela dizia que conhecia cada falha do meu avô, cada fraqueza, e que ele conhecia as dela, e que era justamente por isso que se amavam. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado no contexto de sua própria história compartilhada. Conheci seu filho, Eduarda comentou, mudando levemente o rumo da conversa. Sim, ele me contou. Guilherme sorriu. Foi bastante misterioso sobre o que vocês conversaram. Tivemos uma conversa muito agradável. Ele é um jovem impressionante. Você deve estar muito orgulhoso. Estou, Guilherme confirmou, o rosto suavizando ao falar do filho. Lucas tem uma sabedoria que eu certamente não tinha na idade dele, e uma espécie de gentileza intuitiva que acredito ter herdado da mãe. Era a primeira vez que ele mencionava Sophie de forma tão direta, e Eduarda apreciou a naturalidade com que o fez, sem constrangimento ou hesitação, apenas reconhecendo uma parte importante de sua vida. Ele me disse que vocês mantêm um bom relacionamento, ela comentou. Sim, depois de alguns anos difíceis, Sophie e eu percebemos que, embora não fôssemos mais um casal, seríamos pais de Lucas para sempre. Isso nos deu uma perspectiva diferente. Eduarda assentiu, admirando a maturidade com que ele falava do assunto. Ele mencionou que ela se casou novamente. Há 3 anos, Guilherme confirmou. Henri é um bom homem, arquiteto, francês, exatamente o tipo de pessoa que combina com ela. Estão felizes, e isso me deixa feliz também. Havia uma sinceridade genuína em suas palavras que tocou Eduarda. Este não era o mesmo Guilherme de 20 anos atrás. Havia uma profundidade, uma capacidade de compreensão da complexidade, humana que só vem com o tempo e a experiência. E quanto a você? Ele perguntou virando a mesa. Seu ex-marido, como era ele? A pergunta a pegou levemente de surpresa, mas Eduarda percebeu que era justo. Miguel é um homem bom, restaurador de arte. Nos conhecemos em um simpósio. Temos uma relação cordial hoje em dia, embora não nos vejamos com frequência. Por que não funcionou? Guilherme perguntou, uma pergunta direta que, vinda de qualquer outra pessoa, poderia parecer intrusiva, mas entre eles, após tudo que haviam compartilhado, parecia natural. Eduarda considerou a questão por um momento antes de responder. Acho que nos casamos pelas razões erradas. Havia respeito, admiração, interesses em comum. Mas faltava fogo. Fogo? Guilherme repetiu, um pequeno sorriso se formando no canto de seus lábios. Paixão, ela clarificou, sentindo o rosto aquecer levemente. Aquela conexão mais profunda que vai além da compatibilidade superficial. Entendo. Ele respondeu, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Houve um momento de silêncio carregado entre eles, o tipo de silêncio que contém mais significado do que muitas palavras. Duda, Guilherme. Finalmente disse, sua voz mais suave. Enquanto estava em Coimbra, pensei muito em nós, no que tínhamos, no que perdemos e no que poderíamos ter agora. Eduarda sentiu a seriedade de suas palavras, a importância do momento. E o que concluiu? Que não quero mais um passo de cada vez. Ele respondeu com uma honestidade desarmante. Que quero correr, saltar, mergulhar de cabeça nesta segunda chance que a vida nos deu. A intensidade de sua declaração a deixou momentaneamente sem palavras. Parte dela queria corresponder àquele entusiasmo,
abraçar a mesma certeza, mas outra parte, a parte que havia sido magoada, que havia aprendido a proteger seu coração, ainda hesitava. Gui, ela começou escolhendo as palavras cuidadosamente. Tenho medo, não apenas de me machucar novamente, mas... E se não formos as mesmas pessoas que se apaixonaram há 20 anos? E se esta não for realmente uma segunda chance, mas algo completamente novo que estamos tentando forçar em um molde antigo? Guilherme deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. É claro que não somos as mesmas pessoas. Seria assustador se fôssemos. Significaria que não crescemos. Não aprendemos nada em 2 décadas. Não quero retomar um romance. Adolescente, Duda. Quero descobrir quem somos agora, juntos. Havia uma clareza em suas palavras que ressoou profundamente nela. Não era uma proposta baseada em nostalgia ou em idealização do passado, mas um convite para explorar o presente, com toda a bagagem e sabedoria que ambos haviam adquirido ao longo dos anos. Tenho 57 páginas de um romance para terminar de restaurar na próxima semana, ela disse, aparentemente mudando de assunto. 2 telas do século XVIII que preciso avaliar para um museu. Um manuscrito medieval que chegará de Évora na segunda-feira. Guilherme franziu o senho, confuso com a súbita mudança de tópico. O que estou dizendo? Ela continuou, um pequeno sorriso se formando. É que tenho uma vida ocupada e cuidadosamente organizada. Uma vida que construí peça por peça, como um quebra-cabeça complexo. E você está me pedindo para abrir espaço nela para algo imprevisível, algo que poderia bagunçar todas as peças. Estou, ele confirmou, seu rosto sério. Eduarda deu um passo à frente, eliminando a distância restante entre eles. Boa coisa que sempre gostei de quebra-cabeças desafiadores. E então, com a mesma decisão com que conduzia cada aspecto de sua vida, ela fez o que vinha querendo fazer desde o momento em que o reconheceu à sua porta. Tomou o rosto dele entre as mãos e o beijou. Foi como se 20 anos desaparecessem e, ao mesmo tempo, como se cada um daqueles dias tivesse sido necessário para tornar aquele momento possível. Havia a familiaridade de algo conhecido, o jeito como seus lábios se encaixavam, a forma como ele a envolvia com seus braços, mas também a emocionante novidade da descoberta. Este não era o beijo de 2 adolescentes inexperientes, mas de 2 adultos que sabiam o que queriam e não tinham pressa. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, como se tivessem corrido uma longa distância, o que de certa forma haviam feito. Bem, Guilherme disse, sua voz rouca, isso certamente esclarece algumas coisas. Eduarda riu, sentindo-se mais leve do que havia se sentido em anos. Pensei que um professor de literatura apreciaria menos clichês e mais ação direta. Aprecio imensamente, ele garantiu, inclinando-se para beijá-la novamente mais brevemente desta vez. E devo dizer que seu argumento foi muito persuasivo. Ela sorriu contra seus lábios, permitindo-se desfrutar plenamente do momento, da sensação, de seus corpos próximos após tanto tempo. Era familiar e novo ao mesmo tempo. Um paradoxo que parecia resumir tudo sobre esta segunda chance inesperada. E quanto ao jantar? Guilherme perguntou depois de alguns momentos, suas testas ainda encostadas. Tenho uma ideia melhor, Eduarda respondeu. Meu apartamento fica a apenas 2 quarteirões daqui. Podemos pedir algo para a viagem e conversar mais confortavelmente. O olhar que trocaram deixou claro que ambos sabiam que conversar era possivelmente a última coisa que fariam. Uma proposta tentadora, ele respondeu, sua voz mais grave. Mas primeiro, Guilherme se afastou levemente e retirou algo do bolso do casaco. Uma pequena caixa plana embrulhada em papel simples. Trouxe algo para você de Coimbra. Surpresa, Eduarda aceitou o pacote e o abriu cuidadosamente. Dentro havia um marcador, de livros antigo, delicadamente confeccionado em prata, com um padrão filigranado de folhas e flores. É do início do século XX, Guilherme explicou. Encontrei em uma pequena loja de antiguidades perto da universidade. O vendedor disse que pertenceu a uma professora de literatura que o usava para marcar suas passagens favoritas nos livros que mais amava.
Eduarda passou os dedos pela superfície intricada do marcador, tocada pela consideração do presente. É lindo, ela murmurou. Pensei que seria apropriado, Guilherme continuou. Você que preserva histórias, que dá nova vida a livros antigos, e talvez possa usá-lo para marcar o início deste novo capítulo. A metáfora não passou despercebida por Eduarda, que sentiu os olhos marejarem levemente. Era um presente perfeito, não apenas belo, mas significativo, demonstrando que ele realmente a compreendia, a mulher que ela havia se tornado. Obrigada, ela disse simplesmente, incapaz de elaborar mais, sem que sua voz tremesse. Eduarda fechou cuidadosamente o ateliê, guardando o livro dos Ribeiro na sala segura, onde mantinha os itens mais valiosos. O marcador de prata, no entanto, permaneceu em sua mão como um talismã ligando passado e presente. Enquanto caminhavam lado a lado pelas ruas de Lisboa, suas mãos ocasionalmente se tocando, Eduarda sentiu uma certeza crescente de que estavam, de fato, no início de algo novo. Não uma repetição do passado, mas uma história completamente original, que, no entanto, carregava ecos daquilo que haviam sido um para o outro. No que está pensando? Guilherme perguntou, notando seu pequeno sorriso. Nos ecos, ela respondeu enigmaticamente. Ecos? Sim, como vozes do passado que retornam a nós, às vezes quando menos esperamos, mas não são exatamente as mesmas vozes. Elas retornam, transformadas pelo tempo, pela distância, pela vida que vivemos entre o som original e seu eco. Guilherme a olhou com uma mistura de admiração e ternura. Quem está sendo filosófica agora? Eduarda riu, apertando sua mão. Acho que você me influenciou mais do que percebi. Gosto dessa teoria dos ecos, ele comentou. Sugere continuidade e transformação ao mesmo tempo. Como nós. Ela concordou suavemente. E enquanto entravam no prédio dela, prontos para explorar este novo capítulo que estavam começando a escrever juntos, Eduarda pensou nos avós dele, Antônio e Isabel, e na dedicatória no livro que havia inadvertidamente reconectado duas pessoas separadas pelo tempo e pelas circunstâncias. Talvez o verdadeiro poder da poesia não estivesse apenas nos versos, nem mesmo apenas na vida compartilhada, mas na capacidade de criar pontes através do tempo, permitindo que histórias incompletas encontrassem seus próprios finais, ou, neste caso, seus novos começos. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.